Dando prosseguimento às nossas aulas de avaliação nutricional pediátrica, tá certo? Agora eu vou falar um pouco mais do peso, que é a nossa principal medida. Meu e-mail tá ali em cima, tá certo? Para quem quiser tirar alguma dúvida ou então se comunicar, mandar sugestões, tá ali, tá certo? nilk0019@hotmail.com, tá certo? Então eu já começo com a seguinte pergunta: como medir o peso? Inicialmente, devemos perguntar à mãe a respeito da idade da criança. Chega a mãe com a criança, tá certo? A gente tem que perguntar para a mãe a idade da criança. Por quê? Porque se a criança tiver até 2 anos de idade, a gente vai pesar ela na balança pediátrica, tá certo? Que é aquela balança que é digital, tem um formato de um barco, tá certo? E é muito sensível. E se ela tiver acima de 2 anos, a gente utiliza a balança antropométrica, que é a mesma utilizada para os adultos, tá certo? A balança pediátrica, você vai pesar crianças nela até 2 anos de idade ou então até 16 quilos. E na balança antropométrica, você vai pesar crianças acima de 2 anos. Com 2 anos e 1 mês já se utiliza a balança antropométrica, tá certo? Que tem um limite de até 150 quilos, tá certo? A balança pediátrica ela é muito sensível, tá certo? Então, um ar-condicionado, para vocês terem uma noção, ele pode provocar variação na leitura da balança pediátrica. Por quê? Porque o ar-condicionado ele libera o ar frio que pesa e não deixa a balança estabilizar, tá certo? Essa informação era muito importante. Por quê? Porque às vezes pode acontecer de uma pessoa ir pesar uma criança na balança pediátrica e a balança não está estabilizando. E a pessoa pergunta por quê? O que é que está acontecendo? É o ar-condicionado. Então o correto é desligar o ar-condicionado, porque às vezes se não desligar o ar-condicionado, a balança ela não estabiliza, tá certo? Então, para se medir uma criança, a mãe chega com a criança, a gente pede para a mãe tirar a roupinha da criança, bem como chinelo e qualquer coisa na cabeça. Então quer dizer que a criança vai ficar completamente despida, sem roupa? Ela vai ficar completamente despida, sem roupa mesmo, tá certo? Você vai colocar ela na balança sentada, tá certo? E na balança tem que ter um paninho para forrar a balança para impedir, porque naquela mesma balança serão pesadas várias outras crianças. E se tiver uma contaminada com alguma bactéria patogênica, essa bactéria pode contaminar outras crianças, tá certo? Por que é que a criança tem que ser sentada e não deitada? Por quê? Porque quando a gente vai pesar uma criança e colocamos ela deitada, ela começa a chorar. E nós temos que evitar o choro das crianças. Então, por isso que nós colocamos a criança sentada, tá certo? Outra coisa, a criança tem que ficar imóvel, porque se ela ficar se mexendo, vai dar uma alteração muito grande na leitura do peso, chega a dar alterações de 400 gramas, e uma alteração de 400 gramas é muita coisa para uma criança de risco nutricional, como eu falei nas outras aulas, tá certo? Então, uma coisa muito importante que eu quero que vocês fiquem sabendo é que quando você for pesar a criança, mande a mãe ficar perto da criança. Por quê? Porque o que acontece? Tem a balança, a mãe põe a criança na balança, tá certo? A criança fica lá sentada e a mãe simplesmente sai de pé. Se essa criança de 1 ano e poucos meses cai, leva uma queda nem que seja de 1 metro, ela morre. Tá certo? Então mande a mãe ficar perto da criança. Até mesmo porque muitas crianças dão trabalho, ela chora. E quando a mãe fica próxima da criança, a criança fica mais calma, não chora, tá certo? Outra coisa, quem vai tirar a roupa da criança é a mãe, não é você, tá certo? E só lembrando que você tem que procurar descontrair o ambiente, fazer com que a criança fique calma, tá certo? Certo que criança nenhuma fica calma, a coisa mais rara do mundo é uma criança calma, tá certo? Muito bem. Então, inicialmente devemos perguntar à mãe a respeito da idade da criança.
Até 2 anos utiliza a balança pediátrica, né? Acima de 2 anos utiliza a balança antropométrica. E aqui eu faço outra pergunta: como fazemos para medir uma criança na balança pediátrica? Que é medir o peso, tá certo? Retirar as roupas da criança e colocar a criança sentada, tá certo? Só lembrando da importância de medir corretamente o peso. Não se pode errar o peso, tá certo, pessoal? Agora, o que acontece, o que eu faço na minha prática, tipo, a balança pediátrica ela comporta até 16 quilos. Mas o que eu vejo é que existem crianças que possuem mais de 2 anos e menos de 16 quilos. Então, pode-se utilizar a balança antropométrica ou a balança pediátrica para uma criança acima de 2 anos? Pode, desde que ela tenha até 16 quilos.